Muito bem, minha gente, vamos falar hoje de Rodrigo Bocardi, que está oficialmente de volta à televisão. Isso mesmo, após deixar a Globo, o jornalista fechou contrato com o SBT e já tem até data para poder estrear na nova casa, viu? O apresentador vai comandar o Boca TV, esse vai ser o nome, tá? Jornal que já até existe nas plataformas digitais e que agora vai ganhar espaço aí na grade do SBT, no canal aí da família Bravanel. O acordo foi fechado na segunda-feira, dia 18 de maio, depois de 2 meses de muita conversa, de muitas negociações aí entre as partes. A estreia está prevista para agosto, logo depois da Copa do Mundo, que é o mês de aniversário da SBT. Né, o canal pretende fazer algumas modificações e eu creio que vai usar também, espero que usem com muito gosto a Copa do Mundo para poder divulgar a programação. Né, o SBT, eu creio que vai conseguir aí ter um levante, não sei se vai ser um grande levante, mas vai ter um grande, enfim, um número considerável aí pós-Copa, mesmo que a Globo transmita os mesmos jogos, mas o SBT vai ter Galvão Bueno, Thiago Leifert, né? Então o SBT tem tudo para poder fazer uma excelente transmissão e fazer o público do esporte passar a acompanhar o canal. O nome, né, a atração, vai usar esse mesmo nome, né, Boca TV, para poder até valorizar a plataforma também, né, e também reforçar essa parceria entre as duas partes, e tem essa estreia prevista para o mês de agosto, logo depois da Copa do Mundo. Esse programa vai ser multiplataforma, tá, com exibição simultânea na TV aberta, no YouTube do SBT e no canal digital Boca TV, com parte do conteúdo em rede nacional e outra restrita à Grande São Paulo. Então vai ter duas aí exibições, São Paulo e nacional. A faixa do horário, né, onde vai ser exibido, vai ser de segunda a sexta, na faixa da tarde, no fim de tarde ali, entre 6 horas até 7h45, antes do SBT Brasil. Então vai entregar bem para o jornal ali de César Filho. O foco vai ser jornalismo comunitário, notícias policiais, que é o foco de todos os jornais do horário. Vai ter também prestação de serviços, né, com forte participação do público, que vai poder enviar denúncias, sugestões de pauta, seguindo ali, segundo o próprio conceito também de que o repórter, ele é a própria população, tá? Nos bastidores foram recebidos, né, cerca de quase 4.000 vídeos de interessados em participar, com aproximadamente 80 finalistas disputando vagas na equipe aí, com a ajuda da avaliação do público. O modelo do projeto é de coprodução entre o Rodrigo Bocardi e o Departamento de Jornalismo do SBT, tá, compartilhando ali estrutura e também, claro, custos. Na TV aberta, o programa vai concorrer diretamente com o Brasil Urgente e também, claro, Cidade Alerta, enquanto no digital o Boca TV expande sua presença e ganha alcance nacional ao migrar do streaming para, claro, a televisão. Especialistas em televisão e muita gente assim na internet, né, pessoal que adora falar de televisão, né, como eu aqui, né, diz que essa questão aí do SBT com o Rodrigo Bocardi, né, com esse projeto, né, mais um jornalístico, pode um pouco desfigurar novamente a identidade histórica do SBT, né, porque o Aqui Agora, né, dizem aí que o Aqui Agora está com os dias contados, mas aí vai colocar outro jornal igual, porque diz as informações que o SBT pretende dar mais, digamos assim, tempo para as mexicanas. Mas se esse jornal do Rodrigo Bocardi, né, Boca TV, que nome maravilhoso, né? Boca TV, é porque tem um nome, né, do time de futebol, que é o Boca Juniors, que também tem esse mesmo nome, né? Por isso que ele botou Boca TV Canal, para não parecer que é igual. Mas enfim, por mais um jornalístico, entendeu? Então, assim, a programação do SBT, até algumas pessoas criticam que não é momento o SBT ficar mudando a programação, entendeu? O SBT tem que ficar e manter a grade do jeito que está e fazer algumas pequenas modificações. Mas, assim, cara, infelizmente, não tem como o SBT não deixar de mexer na programação, porque isso faz parte da identidade do canal também, entendeu? Ficar mexendo o tempo inteiro, estrear, né? Fazer novas contratações, mesmo que essas contratações a longo prazo não deem certo, o SBT gosta de ser ousado, mas eles deveriam ser ousados com outras coisas, né? Não dessa maneira. Então muita gente, né, diz que a identidade histórica da emissora novamente aí
né, está em risco, né, porque o SBT até está adotando uma postura muito econômica, né, porque esse programa do Bocardi vai ser uma coprodução dele com o SBT. Então, ou seja, o SBT não contratou ele para ter um programa ali dentro do canal, no estúdio, na estrutura, como ele tem essa estrutura, né, que ele está construindo aqui, né, da Boca TV, então o programa deve ser feito até inteiramente lá nos estúdios, né? E eu creio que esse formato do Rodrigo Bocardi deve ser assim totalmente referencial ao Bom Dia São Paulo que ele fazia de manhã, né? Porque com certeza vão ter estúdios de vidro, aquele glass estúdio. Então eu tenho certeza absoluta que a ideia é que seja ali um Bom Dia São Paulo, só que Bom Dia da tarde, entendeu? Mas assim, segundo algumas análises, o SBT sempre foi reconhecido como um canal voltado ao entreter, né? Programas de auditório, programas de conteúdo mais leve. Então, assim, a entrada forte no policialístico e também no jornalismo comunitário no fim de tarde é visto como uma mudança de perfil que o aproxima de formatos já consolidados aí na concorrência, como o Cidade Alerta, né, o Brasil Urgente. Então, alguns críticos também apontam que a programação da emissora passa por um período de muitos ajustes, né, ajustes frequentes, com decisões vistas como pouco planejadas a longo prazo, o que afetaria a consistência da identidade do canal. No campo econômico, na parte financeira, destaco o que o modelo de parceria e coprodução com o projeto digital, né, do Bocardi reflete uma estratégia de compartilhamento de custos interpretada por alguns como uma forma ali de reduzir, né, despesas em meio a grandes cortes e também reestruturações. Para o SBT, vamos ser bem honesto, né? O canal não está podendo gastar muito, porque assim, a emissora gastou muito em 2024, né, 2025, mas eu acho que o período que a emissora mais gastou foi 2024, com aquelas, né, aqueles programas. E o SBT até recentemente, eu vou até colocar aqui, o SBT até recentemente aí com um sindicato, ele, deixa eu até procurar aqui, prejuízo de 100 milhões, ele até acertou aí com o pessoal que foi demitido, porque o SBT teve que fazer, né, demissões, né? Então, assim, o SBT fez um acordo com o pessoal, né, que foi demitido, que vai pagar aí os valores, né, a essas pessoas que foram demitidas após aquela programação, ou aquelas programações, né, aqueles programas de 2024 não deram certo. Então, aqui, ó, o contexto, ó, críticos e relatórios de mercado apontam que os altos investimentos em 2024 em novos programas sem o retorno publicitário esperado, porque eles achavam que esses programas novos, né, revista eletrônica, sei lá o que fossem, e poderiam dar um retorno, né, porque na visão deles, esses formatos eram os formatos que o mercado publicitário iria adorar, mas, enfim, então isso não conseguiu fechar as contas do canal e a emissora acabou terminando o ano no vermelho, né? Então aí teve que fazer uma demissão em massa. Para evitar que esse rombo de 100 milhões se concretizasse, né, o SBT realizou uma reestruturação severa, demitindo cerca de 400 funcionários e cancelando programas como vários aí exibidos na programação. Então, teve um acordo trabalhista, né, com o sindicato para o pagamento de indenizações a mais de 150 profissionais demitidos, encerrando, né, os litígios trabalhistas, né? Então a emissora fez aí esse acordo para poder evitar aí, né, até processos trabalhistas, né? Porque é uma coisa muito perigosa, né? A gente tem vários canais aí e pessoas que foram contratadas, né, que tem até, né, processos na justiça contra emissoras que infelizmente não fizeram combinado, não pagaram ali, né, os valores justos. Então o SBT novamente entra em uma nova aventura com o Rodrigo Bocardi, seguindo um formato que, assim, é muito lindo no papel, mas na hora da execução a gente tem que ver realmente se vai seguir tudo isso. O jornalismo policial, se vai ser realmente o jornalismo comunitário, que vai ter a participação do público. Quando tem o público participando é bom. Eu acho legal quando o pessoal participa, quando o pessoal manda áudio, quando o pessoal envia denúncia. Mas assim, tem que ser algo realmente bem ali, prestação de serviço. Porque assim, até recentemente aí, eu comentei aqui ou não, o Johnny Saad, o dono da Band, ele impôs uma determinação lá na Band, no principal jornal da faixa da tarde, que é o Brasil Gente, impedindo
que o jornal focasse nessas pautas policialescas. Claro que eles não seguiram assim a risca e não, enfim, de uma hora para outra pararam de colocar, de exibir ali, né, esses assaltos, esses crimes, só o que, mas teve uma pequena redução. E isso, gente, há, sei lá, uns 7, 8 anos, no Marcelo Rezende, lá quando ele fazia Cidade Alerta, quando era vivo, ele já também tentava reduzir isso, tá? Em uma entrevista que ele fez com o com Rafinha Bastos, né, que ele tinha um quadro no YouTube chamado 8 Minutos, e ele comentou que ele estava trabalhando para poder reduzir isso, né, reduzir esse. Que ele falava assim: a gente tem que noticiar e não exagerar na notícia, né, porque esses principais jornais, Cidade Alerta, né, até quando era feito pelo BAT, os caras exageravam demais, era uma notícia assim pequenininha, uma informação pequena, os caras alongavam para ficar o negócio assim, sabe, tudo pela audiência. Entende? Que bom que a gente não tem o Sbat no ar mais em nenhum canal. Deixa ele quieto lá fazendo o programa, fazendo, né, os conteúdos na rede social dele lá, o Bate Notícias, que é muito melhor, porque Bate, né, Luiz Bate, realmente nesses últimos tempos aí dele, de Cidade Alerta, de Alô Você também, ele realmente aí, né, não fez nada de novo na televisão. Até aquele Tá na Tela que ele fez na Band, que a gente esperava, né, pô, programa de auditório, e a gente esperava que fosse um, porque ele sempre disse, né, eu sempre gostei, né, e queria fazer um programa de entretenimento, um programa mais leve, mas aí a Band foi lá, deu para ele um programa de auditório, com plateia, tudo, o cara vai e abre o programa com pauta apelativa, pô. Então assim, o cara é muito hipócrita, ele fala uma coisa e faz outra. O próprio Alô Você, com o que ele estreou no SBT, na faixa das manhãs e ali tarde, né, que era de 11 até 1 da tarde. O próprio Alô Você, ele disse na coletiva que ia ser de um jeito, que ia ser um programa que ia ter histórias, que a pessoa ia terminar de ver o jornal feliz, se sentindo bem. O cara começava vendo crime e terminava vendo crime. Então não tinha nada de bom. Então, assim, tem pessoas que têm que ser muito corretas e até certas no que elas vão falar. Entendeu? Se o programa vai ser desse jeito, então faça desse jeito. Não fique inventando moda ou fique dizendo no papel que é uma coisa, na execução é outra. A gente tem que ser muito correto com o que a gente fala e ter palavra também, né? Coisa que ele não teve. Então, o Rodrigo Bocardi agora está de volta à televisão, né? Após esse longo período aí, e está realmente aí, né? Não sei se ele que tentou, né, de todas as formas nessa negociação com o SBT, porque o canal não tinha interesse nenhum em contratar ele, não, tá? Ele que deve ter oferecido aí essa estrutura, né, e feito essa negociação com o SBT para poder usar ali o canal como vitrine para a Boca TV, no caso, para esse trabalho dele aí. Mas é muito estranho, né, a gente notar esse negócio aí do Rodrigo Bocardi, né, que o Léo Dias, quando ele estava no SBT, ele tentou implementar isso com a Léo Dias TV, né, misturando ali, né, usando a estrutura da Léo Dias TV para ajudar o Fofocalizando. E não deu certo porque a direção que estava na época não queria, né, que o Léo Dias usasse ali o programa de fofocas para poder divulgar, né, e ter ali uma coprodução entre as duas. E agora a direção antiga saiu e tem essa direção atual, e aí agora a gente tem o Rodrigo Bocardi, né, fazendo essa coprodução, né, da Boca TV, que é o conteúdo dele da internet, que é o novo conteúdo dele, com o SBT. Então, assim, o Léo Dias deve estar realmente bem pé da vida. Claro que não, porque, né, diz ele que está muito feliz lá na Band, apesar que algumas informações indicam que tem algumas pessoas aí de dois canais que estão pensando em voltar para o SBT, enfim, trocas, enfim, a gente não pode afirmar quem é, mas, né, diz que o pós-Copa vai ser bem movimentado aí na televisão brasileira. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e esse formato novo aí do Rodrigo Bocardi, que é o Boca TV, que vai ser na faixa do fim de tarde na programação do SBT, com jornalismo policial, prestação de serviço, jornalismo comunitário, com o público participando ali ativamente. Como que vai ser? Só o tempo vai nos comentar e nos, claro, mostrar. Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e também rádio. A gente se vê amanhã, 5 da tarde, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube.